Muito bem, pessoal. Então, é com muita satisfação que eu participo do evento. Quero dizer para vocês que o ano de 2020 é um ano muito especial para todos os membros da UFRJ, porque é o ano em que a universidade completa os seus 100 anos. Então, todas as apresentações por membros da universidade nesse ano agora tem esse símbolo como enaltação à criação da primeira universidade do Brasil. E o que eu vou falar para vocês é contar um pouco da minha experiência no que diz respeito à compreensão dos vírus e das viroses na natureza e dar uma ênfase a uma multiplicidade de questões que estão em vigência em função dessa pandemia de Covid-19. Então, para falar para vocês e trazer as pessoas que estão nos escutando a respeito das viroses na natureza, eu acredito que talvez a imagem que melhor possa significar essa situação de virose na natureza seja essa que vocês estão vendo aí. Essa flor é uma flor de tulipa. As tulipas são plantas que dão flores essencialmente monocromáticas. Porém, quando a planta está contaminada com um tipo de virose, a flor fica mesclada. E quanto mais tipos de virose esteja contaminando essa planta, mais cores variadas ficam a flor que ela produz. Então, num passado muito remoto, as plantas de tulipas que davam flores policromáticas eram muito valorizadas entre as pessoas de jardinagem. E de uma hora para outra deixou de ser. E ficou muito fácil de se conseguir plantas de tulipa que dessem flores policromáticas. Bastava contaminar uma planta com um produto da outra planta. Ou seja, contaminar como? Pegar uma folha de uma planta que dá flor policromática, amassar com o dedo, pegar um pouquinho de terra, botar na mão e com a mão, com a terra, arranhar a folha de uma outra planta que dá flor monocromática. E na próxima geração de flores, as flores vão ser policromáticas. Ou seja, você fez uma contaminação, transferiu a virose de uma planta para outra. Muito bem. Então, essa coisa bela, que é ver uma flor policromática, as viroses também podem ser vistas de outra forma. Pode ser vista como sequelas de uma doença. E, dentre as doenças virais, talvez aquela que todo mundo conheça, inclusive em si próprio, seja a catapora. Então, esses aí são exemplos de catapora que as pessoas apresentam lesões. Agora, se você olhar a constância com que essas lesões aparecem, você vai perceber que no quadro da esquerda para vocês aqui, da direita para mim, ou para a direita para vocês aqui, dá para ver o mouse aí, ô Bruno? O mouse aparece? Acho que não. Professor Mallory, aparece sim. Ah, então melhor ainda. Então, ó, nesse quadro aqui vocês veem o caso das pessoas que têm catapora, mas que aparece com um número muito restrito de vesículas, de lesões. Já no outro, o número 2, a coisa fica com maior intensidade. No 3, mais ainda. E tem gente que fica assim, ó, como no 4. E pior, isso sou eu. Essa foto é minha. Ou seja, eu passei catapora desse jeito. Ou seja, a catapora é uma situação de virose que mostra para a gente qual é o potencial que cada indivíduo carrega para desenvolver a virose e com qual intensidade. Então, você pode ter muitas células competentes e fica com o corpo cheio de vesículas, cheio de lesões.
O inverso, poucas vesículas, poucas células competentes, e esse gradiente de células competentes que cada um possui é visto facilmente na situação da gravidade da catapora. Tem, inclusive, pessoas que morrem com catapora, ou seja, essas pessoas são aquelas que são essencialmente susceptíveis. Então, nas viroses, na natureza, quando elas exibem, o corpo das pessoas ou o corpo dos animais doentes apresentam ou expressam a virose com uma intensidade proporcional à quantidade de células competentes para fabricar aquele vírus que a pessoa carrega ou que possui. Tá? Então, essa é uma situação, ou seja, virose acontece de acordo com o potencial de expressão dessa virose no indivíduo. Assim, é possível pensar que na Covid não é também diferente. Então, embora as lesões sejam graves quando atingem os pulmões, dependendo do nível de pessoa ou da potencialidade da pessoa, essa infecção viral pode ser mais ou menos intensa, assim como foi mostrado na catapora. E aqueles que têm uma forma muito intensa, a lesão pulmonar fica tão grave que essas pessoas sucumbem. Então, tanto na catapora quanto na Covid-19, existe nas pessoas um gradiente de células que levam essas pessoas a expressarem a virose com o seu potencial. E esse potencial é que vai dizer se a infecção vai ser inaparente, vai ser branda, média, grave ou simplesmente letal. Então, existe essa situação. E, para evitar situações onde casos de morte possam acontecer, esse gráfico nos remete a uma situação assim. Em considerando uma epidemia onde nada acontece para evitá-la, o que se vê é uma curva ascendente, a frequência de casos aumenta, o período de tempo de vigência dessa epidemia também tem um curto período de tempo, mas ela expande, vai ao apogeu, vai ao topo e cai. Agora, se a gente usa de artifícios sociais, artifícios legais, e procura achatar a curva, esse achatamento vai criar uma situação diferente do seguinte sentido. Enquanto a curva, sem medidas de controle, tem um tempo, a curva achatada, esse tempo é muito mais prolongado. E você só vai saber quando é que vai chegar o ponto de caída quando as pessoas daquela população contaminada tiverem atingido um estado de imunidade. E essa imunidade, ou seja, pessoas contaminadas que já tenham tido a doença, pessoas dentro da população que atinja uma média de pelo menos 60% da população. Quando isso acontece, é justamente no momento que a gente tem o começo da descida da curva aqui, ou o começo da descida aqui. Muito bem. Então, dentre essas populações que vai estar imune, o que acontece é que essas pessoas nem sempre são próprias. Você não sabe se pegou a doença ou não, porque pode ser inaparente. E na hora que tem um confinamento e faz uma abertura gradual, as pessoas, como desesperadas, vão às compras. E isso que vocês estão vendo aqui é um exemplo lá da Rua da Alfândega, da Seara, alguém passando e, sem máscara. Mas esse aglomerado de gente dá condições de mais pessoas serem contaminadas, e aí a gente faz uma conta simples. Se começou a abrir hoje e o reflexo foi esse, você conta 14 dias e vê o que foi o resultado dessa abertura. Muito bem. Então,
vai passar a situação, a curva está achatada, algumas pessoas estão contaminadas, umas estão com sintomas, outras estão sem sintomas, e o que a gente tem é que, num quadro geral, se a doença é sintomática, essa curva aqui aparece, né? Aqui, ó, curva de sinais e sintomas, aparece uma carga viral, e quando a doença começa a regredir espontaneamente, nas pessoas que isso acontece, surge nessas pessoas a resposta imune como registro da situação que ocorreu. Ou seja, a resposta imune, com essa linha simbolizada pelos anticorpos, significa que é um registro do caso da pessoa que, num período anterior, foi contaminada com essa doença. Então, quando 60% da população chega nesse nível, a curva começa a cair. Então, esse é o básico da apresentação que eu vou trazer para vocês. E agora, vou fazer um básico, do básico da virologia, nesse curto espaço de tempo que eu tenho, para levar vocês à seguinte situação. Para entrar no mundo da virologia, você tem que, primeira coisa, compreender o tamanho dos vírus. E, normalmente, no sistema métrico decimal, você conhece muito bem 1 quilômetro, você sabe o que é a distância de 1 metro, você vê na régua 1 milímetro, mas na hora que você pega esse 1 milímetro da régua, aquele traço mínimo da régua, e divide aquele espaço em 1000 pedacinhos, em 1000 partes, você fica com a unidade de micrômetro. E esse micrômetro é o tamanho médio dos micróbios. Porém, os vírus, a escala de tamanho está na faixa dos nanômetros, ou seja, é quando você divide a milésima parte do milímetro, né, o micrômetro, e passa a ser o nanômetro. Então, vem metro, milímetro, 1000 vezes menos micrômetro, e micrômetro, nanômetro. Muito bem. Então, na escala de nanômetro, ou de micrômetro, talvez a imagem que eu mostro a seguir seja a situação onde a gente pode ver a escala de micrômetro, aqui embaixo, o tamanho de uma bactéria, e essa bactéria, aqui, imagem de microscopia eletrônica, com partículas virais associado a ela, mostrando que o tamanho das partículas virais é menor que o tamanho das bactérias. Mas, no mundo da virologia, tem uma imagem que é clássica, é uma Mona Lisa da virologia. Essa foto aqui mostra o envoltório de uma célula como essa que está aqui embaixo, o envoltório, as partículas virais agora muito mais ampliadas, e vocês veem aqui nessa situação que eu estou passando o mouse, justamente a maneira como os vírus de bactéria transferem o seu material genético para dentro da célula. Ou seja, acontece um fenômeno tipo injeção. E, quando você vê esta imagem grande, esta imagem pequena, o que vocês percebem e notem é que existe uma escala de unidade de tamanho para fazer dessas imagens uma fotografia científica. Mas, quando você entra na internet e procura imagens de qualquer coisa, inclusive de vírus, você encontra imagens como essa aqui amarelada, mas sem nenhuma escala de tamanho. Ou seja, isso não é uma imagem científica, isso é uma ilustração artística, é uma imagem artística. E para colocar essa imagem nesse quadro, olha o que é que eu fiz. Eu peguei a imagem, comparei com essa imagem que estão aqui do lado, e na hora que eu consegui transformar essas partículas aqui mostradas no tamanho dessas, eu disse que elas estão na mesma escala. Então, eu tive que fazer um processo de comparação para poder observar
uma imagem artística numa imagem de cunho científico. Muito bem, então, as bactérias, quando são infectadas por vírus, os vírus injetam o material nessas células. Nas células de animais, o efeito é um pouquinho diferente. Por quê? As células englobam a partícula viral, essa aqui é a representação, essa partícula viral englobada vai sendo carregada para o interior do citoplasma celular e, muitas vezes, no meio do caminho, a partícula viral que vai sendo transportada sofre uma mudança conformacional, as estruturas fundem entre si, e dessa fusão entre a partícula, os componentes da partícula viral e a vesícula do endossomo, faz surgir no citoplasma o material viral liberado no citoplasma. Essa imagem tem uma ilustração, mas esta daqui mostra de uma forma mais elegante o exemplo que eu comecei para vocês. Ó. Partícula viral chegando na célula, a célula capturando porque quis pegar a partícula viral, ou seja, existem receptores interessados em fazer isso. Esses receptores e essa interação passa a ser mais intensa e a partícula viral é englobada. Essa formação do endossomo, esse endossomo vai sendo transportado e, num determinado momento, eis que o material genético é liberado no citoplasma. Então, aqui tem a formação da vesícula endocítica, ou seja, a célula captura os vírus por endocitose e, no momento definido do processo, a partícula viral funde com a vesícula que está transportando e o resultado é a liberação do material genético dentro do citoplasma. Aí, veja só, a virologia, praticamente, é a base da biologia molecular. Então, esse quadro que eu estou mostrando para vocês foi o Prêmio Nobel de 1970, ou seja, estamos completando 50 anos. Aqui vocês têm os tipos de genomas virais que podem ser descritos na natureza e como esse genoma viral, quando cai no ambiente citoplasmático, o que é que acontece com eles? Esse material pode ser DNA de dupla fita, material DNA de fita simples, e aí tem toda uma sequência, de maneiras que os 7 tipos de modelos replicativos de material genético viral conhecido dentro daqui da natureza, a gente tem que a finalidade dessa introdução do material genético é fazer com que a célula use ou fabrique RNA mensageiro para construir as proteínas virais codificadas, portanto, pelo genoma que foi introduzido. Esse exemplo ilustrado aqui é a fita de RNA mensageiro sendo acoplada nos primeiros ribossomos e depois formando um polirribossomo, e à medida que esse ribossomo se desloca na fita de RNA mensageiro, a proteína nascente começa a alongar. Essa imagem é a ilustração artística, com os ribossomos em azul, e essa imagem aqui ao lado é uma imagem obtida de microscopia eletrônica, mostrando a situação do polirribossomo e a cadeia peptídica nascente crescente. Muito bem. Essas proteínas dentro da célula começam a ser produzidas em grande quantidade e elas vão se arrumando, fazendo um arranjo, e esse arranjo tende a formar, portanto, uma estrutura parecida com aquela que a célula capturou. Só que esse material de capsídeo, ou seja, a capa que vai englobar o material genético do vírus, é fabricado pela célula. Então, vejam bem, a célula fabricou a proteína que ela quis. Essa proteína acumulada na célula tem propriedades que permitem o agrupamento, formar um arranjo. E esse arranjo dá origem às partículas virais. Essas partículas virais neoformadas
podem ser basicamente constituídas do ácido nucleico e da proteína, porque a célula fabrica o ácido nucleico e fabrica as proteínas. Junta ácido nucleico e proteína e forma o que a gente chama de capsídeo. O capsídeo pode ter um formato, uma simetria icosaédrica, pode ser uma coisa filamentosa ou helicoidal, ou pode ser uma forma complexa. Essas partículas, vejam, são constituídas de ácidos nucleicos e proteínas. No caso dessa partícula de vírus, de bactéria aqui representado, de forma mais clássica e mais ilustrada ainda, a gente pode ver as partes que compõem uma partícula de vírus, de bactéria, esses bacteriófagos, e aqui as imagens que indicam de onde é que o artista que criou a ilustração tirou a ideia para representar essa coisa tão bonita que a gente vê colorida. Mas essa imagem que está aqui é fruto de uma imagem obtida por microscopia eletrônica que está aqui. O resto é imaginação e senso artístico. Agora, o que chama a atenção nessa imagem, que eu quero salientar para vocês, é que dentro dessa estrutura que a gente chama de cabeça dessa partícula viral, tem a informação genética sobre a forma de DNA. E a quantidade de DNA empacotada ali dentro é representada nessa imagem aqui do lado, onde vocês veem que a partícula teve a cabeça rompida e a fita de ácido nucleico foi exportada para o exterior, e aí você vê quanto tem de coisa empacotado dentro da partícula viral, constituindo, portanto, o genoma, que junto com o capsídeo a gente chama de núcleo capsídeo. Então, núcleo capsídeo esse que nos vírus, que a gente chama de vírus nu ou vírus não envelopados, tem a formação do vírus pronto, onde tem o ácido nucleico e tem a proteína. Mas tem partículas virais que, além do ácido nucleico e da capa proteica, ou seja, a estrutura de núcleo capsídeo, ela vem embrulhada, envelopada, ou seja, contornada, coberta com uma membrana. Essa membrana é oriunda da célula onde o vírus foi fabricado. Então, existe na natureza, de forma simples, duas classes básicas de vírus. Os vírus envelopados e os vírus não envelopados. No começo da virologia, quando isso era o tchan, era uma coisa assim bem marcante para a compreensão, o que diferenciava um de outro é que se você pegar uma preparação de vírus, tratar com clorofórmio ou com éter, se essa preparação de vírus tiver componente de membrana plasmática ou membrana celular, o éter ou o clorofórmio dissolve a membrana e esses vírus perdem o poder infeccioso. Então, vírus que perdem o poder infeccioso quando a preparação é tratada com clorofórmio ou com éter, são vírus envelopados. E quando a preparação não perde a infecciosidade, são vírus não envelopados. Então, os vírus envelopados, susceptíveis ou sensíveis de serem desnaturados pelos agentes lipolíticos. E os vírus não envelopados, resistentes. Muito bem. Como as células fabricam o vírus? O vírus tem o material do capsídeo, eis aqui a estrutura do capsídeo. Esse capsídeo montado, para se transformar num vírus envelopado, vai carregar uma parte da membrana da célula onde ele foi fabricado. E eis aqui a forma como os vírus envelopados ganham parte da membrana da célula onde eles foram fabricados. Muito bem. Então, aqui um exemplo, representação artística, obviamente, de vírus envelopados com capsídeo de simetria icosaédrica, e esse capsídeo contendo ácido nucleico, ou seja, eu tenho o núcleo capsídeo, o envelope, e na matéria do envelope existem aquelas estruturas que a gente chama de espículas. Espículas, portanto, são as estruturas de superfície dos vírus envelopados.
E a exemplo do que está aqui representado artisticamente, eis a imagem que deu origem a essa estrutura. Muito bem. Dentre esses vírus envelopados, a gente tem um clássico modelo de vírus da grupo dos coronavírus. Os coronavírus, portanto, são vírus envelopados que têm espículas que dão a ele uma estrutura que parece uma coroa, isso foi assim que foi visto a primeira vez, e tem o material genético, um capsídeo de estrutura helicoidal, ou esse envelope com essas proteínas que aparecem aqui distribuídas. Então, a imagem que está aqui ilustrada artisticamente teve como origem essas imagens aqui. Muito bem. Então, apresentado, portanto, os coronavírus, vírus envelopados. Ser vírus envelopado, portanto, são vírus que, se forem tratados com agentes lipolíticos, a preparação viral perde a infecciosidade. E se perde a infecciosidade com agentes lipolíticos, o detergente, o sabão, o álcool, a água sanitária, esses elementos fazem com que os lipídios sejam dissolvidos, e quando os lipídios são dissolvidos, a partícula desnatura e perde a infecciosidade. Muito bem. Mas, nos vírus não envelopados, tem uma coisa espetacular, que é o seguinte: esses vírus, quando purificados, eles podem ser desmanchados. Ou seja, eu tenho um vírus composto de uma estrutura de proteínas e ácido nucleico, eu pego dois tipos de vírus do mesmo grupo e simplesmente desmonto, separo material genético de proteína de um tipo de vírus, material genético e proteína de outro tipo de vírus. E aí, faço essa mistura. Pego o ácido nucleico de um dos tipos, pego a proteína dos vírus do outro tipo, junto os dois e construo um vírus híbrido. Olha só, onde a capa proteica é de um tipo e o material genético é de outro. Esse tipo de vírus, onde essa experiência foi relatada a primeira vez, é o vírus do mosaico do tabaco. Tabaco é uma planta do fumo, de onde faz o fumo. Muito bem. Então, pegando esse tipo de vírus que infecta fumo, quando infecta na planta, a planta fica doente, fica infectada e produz novos vírus. Novos vírus esses que são iguais aos vírus que deram origem à infecção, ou seja, o material genético desse vírus é o que vai fazer com que a planta fique infectada e a informação genética estava contida numa fita de RNA. Veja bem, mostrar que moléculas de RNA é, portanto, um agente de informação genética que serve, inclusive, como a natureza de propagação de um tipo de vírus de planta, foi uma informação que passou-se a atribuir aos RNA mensageiros o caráter de ser um elemento de registro genético na natureza. Porque os vírus que saem carregam o material, são feitos e fabricados de acordo com o material que chega. Uma outra situação ainda interessante com vírus não envelopados é esse quadro onde a gente faz a recombinação de bactérias para fabricar componentes que elas não sabem fazer. Então, aqui tem uma coisa que a gente pega o vírus não envelopado, desmancha o vírus, ou seja, separa a proteína e ácido nucleico, depois pega o ácido nucleico e faz uma edição, ou seja, eu adiciono no ácido nucleico do genoma viral um gene que foi extraído do genoma de uma célula eucariota animal. E com essa edição,
o material genético do vírus passa a ter o que tinha e mais o material, o gene, o material genético, que foi inserido a partir do material vindo da célula eucariótica animal. E depois monta tudo de novo, ou seja, desmonta e monta. E depois que monta, infecta as bactérias, os vírus injetam o material e a bactéria passa a fabricar um componente que foi codificado pelo material viral, material esse que veio oriundo da célula eucariótica. Pasmem, mas essa coisa que eu estou acabando de mostrar para vocês agora é desse jeito que a gente encontra com facilidade nas farmácias a insulina que atende e que mantém vivo aquelas pessoas que precisam desse medicamento, que é feito por bactérias recombinantes infectadas com um tipo de vírus que foi engenheirado, porque vírus são estruturas que podem ser montadas e desmontadas quando são vírus não envelopados. Muito bem, então as viroses com vírus não envelopados, os vírus podem ser um arranjo molecular e uma ferramenta especial para transformar células. Mas muito bem, vamos lá fazer um resumo de tudo isso que eu falei aqui agora comigo. E aí vocês vão ler comigo que vírus são arranjos moleculares especializados em transferir material genético para as células, eu já mostrei. No caso da virologia, depois de 2009, nós temos os vírus clássicos e os vírus gigantes. Os vírus gigantes têm tamanhos maiores do que 200 nanômetros. Mas, de uma forma geral, para entender a palavra vírus, você vai classificar ou definir desta forma. Para entender virose, é interessante que lembre que a palavra com o sufixo -ose carrega a conotação de alguma coisa que está cheio. Ou seja, virose são vírus, são fenômenos que acontecem na natureza, e a célula que está fazendo o vírus é a célula que está construindo o material a partir do ácido nucleico viral. Muito bem. Então, as partículas virais dos vírus clássicos, quando examinados quimicamente, são arranjos moleculares constituídos por ácido nucleico proteína. Alguns lipídios estão presentes nos vírus envelopados. E as partículas virais? Essas partículas virais realmente são estruturas lindíssimas de se estudar, porque são vírus que têm DNA, tem RNA e, inclusive, tem os RNAs traducionais, RNA transportador e RNA ribossomal. Então, é coisa um pouquinho mais complicado do que simplesmente os vírus clássicos. Muito bem. Agora, vamos entender como a virose humana se comporta. Então, essas viroses humanas, as viroses humanas acometem os indivíduos que são competentes. A competência está relacionada com o potencial enzimático das células do indivíduo. Então, esse potencial enzimático das células dá a capacidade da célula fabricar vírus. E as pessoas que têm células com essa capacidade, essas pessoas vão ter as infecções virais, e que podem ser aparentes, com sintomas, ou inaparentes, sem sintomas. O que vai garantir o gradiente de sintomatologia é a quantidade de células com capacidade para produzir vírus que as pessoas carregam no corpo. Muito bem. Então, você pode ter virose sintomática ou sem sintomas, e isso vai depender da quantidade de células competentes. Então, quem carrega muitas células competentes tem chance de fazer a virose mais grave se for contaminado. Muito bem. E para ser contaminado? As viroses na natureza são transmitidas de forma bem distintas, mas, classicamente, nós temos uma transmissão que a gente diz horizontal, vertical ou tangencial. A horizontal é quando passa de uma pessoa nascida para outra nascida. E graças
a forma mais frequente são aquelas que vêm por via respiratória. A vertical é de mãe para filho durante a gestação, e a tangencial é quando você recebe por elementos externos. A mordida do morcego, no caso de raiva, a picada do mosquito, no caso da dengue, as transfusões de sangue, como aquelas que não são ainda examinadas nos hospitais. Então, essa forma de transmissão faz com que as doenças que são de forma horizontal, como a COVID, seja de forma mais fácil de ser disseminada. Então, em falando da COVID, vamos lá, aprender, ou pelo menos recordar. COVID-19 é o nome da doença, é a coronavirose. Enquanto SARS-CoV-2 é o vírus que, quando contamina as pessoas ficam doentes, e quando elas ficam doentes, elas ficam com COVID-19. Então, a gente tem que dizer assim, ou os vírus da COVID-19, ou os SARS-CoV-2. Agora, por favor, não falem os vírus SARS-CoV-2, porque essa letrinha V aqui já quer dizer vírus no termo, tá certo? Então, SARS-CoV-2 é o agente etiológico da COVID-19. Voltando aí, e onde é que veio essa coisa? Bom, supostamente no mercado de Wuhan, onde as pessoas lá trabalham com animais vivos e processam a céu aberto. Isso do lado de fora do mercado. Porque dentro a coisa é mais chique. Mas fora, as pessoas também vão frequentar esse ambiente. E lá é comum as pessoas comerem morcego. Uma iguaria especial. Mas não é só na China isso acontece. Esses coronavírus, aqui na Indonésia, também fazem isso. Ou seja, os bichinhos silvestres na China são devorados e, para serem processados, as pessoas entram em contato com o sangue, e, em manter o sangue com esses animais, muitos deles carregam infecções que podem ser simplesmente letais ou para a gente e inaparente para eles, para esses animais. Então, o que é que a gente tem a história da Covid-19 e das coronaviroses de uma forma geral? A história do homem com as coronaviroses não é nova. Os registros laboratoriais mostram que a gente tem coronavirose vindo de vários animais, chegando ao homem, e esse slide aqui ainda não tinha, ou não tem definido ainda, mas supostamente a Covid-19 veio do morcego, embora alguém já tenha atribuído ao pangolim. Muito bem. Por ser uma virose respiratória, é fácil entender que as pessoas normalmente fazem um quadro de situação respiratória e, quando estão com qualquer dificuldade ou injúria respiratória, muitas vezes com muco, essas pessoas tossem ou espirram. E quando elas espirram, elas soltam no ar as partículas dos elementos virais que elas fabricaram. Essas partículas no ar, se tem gente por perto, e veja que coisa boa que a Covid trouxe para a sociedade. Olha que mudança comportamental especial. Antigamente, quando alguém espirrava perto de você, as pessoas, em solidariedade, desejavam a outra votos de saúde. Então, falava-se saúde de forma educada. Hoje em dia, ninguém quer ver um espirro perto de você. E, então, daqui para frente, as pessoas não vão mais pronunciar isso, porque se você imaginar que alguém espirrou e o espirro está eliminando uma série de partículas virais que estão no ar, e você resolve pronunciar a palavra saúde, essa palavra, antes de ser pronunciada, a primeira coisa que você faz é inspirar. Então, você fala saúde e inspira tudo que está no ar, ou seja, se contamina com a carga viral que chegou
a seu dispor. Então, daqui para frente, essa palavra não vai ser mais usada dentro do nosso comportamento social. E os coronavírus, aí, portanto, por transmissão horizontal, ele faz chegar às pessoas e faz a disseminação mais acentuada. Essas partículas, agora, nos vários tipos de coronavírus que existem na natureza, ou com os quais a espécie humana já se contaminou, ele vai chegar às nossas células e a contaminação faz com que a partícula viral, agora representada artisticamente por essa imagem, ácido nucleico, núcleo capsídeo, envelope, a proteína M, e aqui vem as espículas, essa estrutura agora vai ser capturada por uma célula. E aqui tem os receptores, a célula, olha aqui, ó. A coisa começa assim, ó, a partícula. Agora, quando a gente procura um slide, uma ilustração que tenha todos os elementos, que conte a história do processo de como a célula fabrica vírus, infelizmente, as ilustrações artísticas todas pecam por falta de alguma coisa. Então, o que eu gosto dessa daqui é, no primeiro momento, a célula captura o vírus. No segundo momento, o que vai acontecer é que esse vírus vai ser engolfado e vai criar uma vesícula hidrocítica. Aí, onde está essa vesícula hidrocítica? Aqui, ó. Essa estrutura deveria estar bem aqui, ó, nesse item 2 aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó. Mas, em compensação, está aqui. Então, ó, partícula viral chega, a célula faz o receptor, esse receptor vai fazer uma vesícula, essa vesícula endocítica cria uma estrutura igual a essa. Aí eu passo para o próximo slide, e aí essa estrutura endocítica vai fundir com o material genético do vírus, vai fazer com que o material genético do vírus seja transferido para o interior do citoplasma. Então, em chegando no citoplasma, esse material genético vai ser processado pelas células e, num determinado momento, a célula começa a fabricar todos os componentes virais, quer seja ácido nucleico, quer seja as proteínas, e essas proteínas vão ser arranjadas de maneiras que forma-se uma nova estrutura que parece aquilo que entrou. Essa coisa que está liberando o ácido nucleico começa a ser formada assim. E depois vai formar aquela vesícula que eu tanto falei, a vesícula endocítica, para depois ser liberado dos vírus. Mas, mesmo assim, as imagens ilustrativas estão incompletas. Então, vai para o próximo. E aí, o que é que tem dessa estrutura aqui? É outra fase. O vírus chega, o receptor pega, esse material genético vai ser processado, depois de processado, tem uma nova etapa de síntese de material para fazer RNA mensageiro, e os RNA mensageiro cria, portanto, as proteínas virais que são fabricadas pela célula a partir do segundo processo replicativo do ácido nucleico. Mas isso não mostra de forma em detalhe. Para você ter o detalhe do detalhe, você vai para o próximo slide. E aqui você vê o material genético ser expresso da seguinte forma. A representação aqui em cima é o ácido nucleico do vírus, com a sequência genética, onde a célula fabrica um grupo de proteínas, depois fabrica outro mesmo grupo de proteína mais rápido, depois mais outra sequência de proteínas. Mas para fazer esta sequência, olha que os detalhes vão aumentando. E aí, nessa sequência agora aqui, está mais completa, as proteínas estão feitas, ou seja, esse segmento genético dá origem a essa proteína, esse daqui até aqui, vai dar origem a esta sequência, esse material todo tem um processo de autoclivagem, e os segmentos desse megapeptídeo dá origem às proteases, às proteínas que vão servir como polimerase de RNA.
Então, as transcriptases estão aqui, mas chama a atenção desta sequência aqui, ó, com a seta vermelha, onde aqui está presente o material que tem uma sequência que permite a síntese de RNA nos coronavírus passarem por um processo de controle de qualidade, onde, se não estiver o par, a cópia, a replicação estiver próximo da similaridade, esse sistema, o material é excluído e o reparo é feito. É por isso que o genoma dos coronavírus consegue se manter com a mesma informação genética sem sofrer mutações frequentes em função dessa enzima do sistema de reparo que existe no processo de síntese de RNA, coisa que a célula em si não tem, mas nos coronavírus tem. Bom, e aí as coisas, para explicar, começam a ficar mais variadas e os múltiplos fatores começam a aparecer, mas, mesmo assim, o que a gente tem? É que a partícula viral chega, tem o receptor, o material agora vai passar para dentro do citoplasma. Esse material vai dar origem a uma sequência de ácido de proteínas. Essa sequência de proteínas copia o ácido nucleico, e esse ácido nucleico, agora, inverso do seu original, é a fita negativa, que vai dar origem às novas fitas positivas, que vai ser usadas para a síntese de novos componentes virais. Esse material vai ser montado, a sequência de proteína expressa está aqui em cima, muito bem estruturada. Quem olhar atentamente vai ser facilmente, perceber facilmente que tem aqui as proteínas que fazem o sucesso do processo de biossíntese das partículas de coronavírus, e essa partícula agora vai ser gradualmente montada e vai ser exocitada. Ai, que coisa boa! E aí chega-se a essa situação aqui, ó, onde a complexidade do processo se faz de forma mais intensa. Mas nesse quadro especial tem uma indicação que os outros não têm, ou seja, a célula fabrica os vírus e essa montagem dos vírus no interior do citoplasma se faz quando a partícula viral passa para a luz do retículo endoplasmático. Então, da luz do retículo endoplasmático, que não aparece, as partículas virais são transportadas para o retículo de Golgi. Então, existe a passagem das partículas virais pelo retículo de Golgi, para depois é que elas serem exportadas ou exocitadas para o exterior. Então, assim é que a gente vê a sequência de eventos que são necessários que a célula cumpra para que haja a produção completa dos coronavírus. Agora, o que é interessante é que a gente tem que acender aquela luzinha da curiosidade. E aí, o que é que a gente sabe? É que as partículas de coronavírus, no SARS-CoV-2, elas têm uma característica de reconhecerem células que são portadores do receptor. Esse receptor, portanto, vai fazer com que a célula receba e incorpore o vírus. Então, a COV2 normalmente vai fazer com que todas essas células com receptores, portanto, passe agora a ter a capacidade de capturar os vírus. Mas as células das pessoas que possuem, as células das pessoas que possuem esse receptor este, que é a enzima conversora de angiotensina 2, aqui, a ACE2, ou a protease, que é uma serina protease, transmembrana,
as células dos indivíduos que têm esses dois elementos genéticos expressos são células de indivíduos que têm maior potencialidade de fazer o quadro de infecção por SARS-CoV-2. Ou seja, vai ter uma COVID muito mais grave. Então, esses dois fatores juntos conduzem as pessoas a um estado de susceptibilidade à doença. Então, a gente pode saber o seguinte, que na população, aqueles indivíduos que são portadores dessas duas características genéticas são aqueles indivíduos que provavelmente podem ser eliminados da natureza por um processo de seleção implacável. Mas ninguém sabe quem tem essas características, só vai saber depois que pegar a doença. Muito bem. E aí o quadro começa assim. As pessoas que têm esses dois receptores, ACE2 e o TMPRSS2, ou seja, quem tiver isso vai ter a infecção muito mais grave. E esse quadro não é novo, porque quando você tem essa situação aqui, você tem exatamente aquilo que eu queria mostrar no primeiro slide a respeito da replicação. Ou seja, o vírus chega, os vírus vão ser endocitados e depois vai ter uma liberação. Cadê a endocitose aqui? Ó? Faltou. E essa estrutura que está aqui é representado, está muito parecida com esta que está aqui na montagem, ou seja, ao desmanchar dos vírus envelopados, coincide com a estrutura de montagem dos vírus envelopados. E aquela informação de que a serina protease transmembrana é um fator de agravamento, é reconhecido não só para os seres humanos, como também no modelo murino. Então, são situações genéticas que repassam ao processo que eu falei de repertório enzimático das células. Células com capacidade de fabricar vírus e que fabriquem mais facilmente. Quanto mais fácil ela fabricar, mais grave vai ser a doença, dependendo da quantidade de células que a pessoa possui. Do mesmo jeito, como mostrado na catapora. Quem tiver mais células competentes faz o quadro mais grave. E esse quadro mais grave vai dar um quadro respiratório mais grave ainda. E aí o comprometimento. Os hospitais, portanto, vão trabalhar no paciente tentando dar um suporte, um tratamento de suporte às injúrias que acontecerem com o corpo do indivíduo durante o processo de infecção. Por quê? Em sendo o caso pulmonar, e sendo o pulmão o local de troca, se tudo está normal, o corpo recebe oxigênio e o oxigênio vai para as hemácias que estão passando nos capilares dos alvéolos. Mas, se na parede do alvéolo estiver um processo inflamatório, chance de acontecer a oxigenação vai ser reduzida, e essa redução da oxigenação vai levar a dificuldade respiratória e muitas vezes acompanhado de lesões que vão ser irreparáveis, né? Irrecuperáveis na luz do alvéolo, fazendo com que isso se transforme numa fibrose. Muito bem. Mas prestem bem atenção. As coronaviroses, embora a Covid-19 tenha um caráter de cunho respiratório, as células competentes no corpo das pessoas podem estar em vários locais. Então, é possível que a coronavirose aconteça em outros locais do corpo. E está aí uma das clássicas informações que surgiram é que diarreia pode ser um dos sinais associados à infecção por coronavírus, que as pessoas ficam com diarreia e ficam sem sintomas respiratórios. Isso acontece e já está registrado. Mas não é só diarreia. Tem também sinais de lesões nos rins. Ou seja, a coronavirose pode atacar pulmão, pode atacar intestino, pode comprometer
rins. Pode comprometer o tecido do coração ou pode acometer o tecido neuronal, ou seja, meu cérebro, coração, rim, intestino e pulmão. Agora, isso se uma pessoa compromete um tecido é uma coisa. Se vários desses tecidos são comprometidos simultaneamente, essas pessoas têm um quadro muito mais grave. Então, essas pessoas do quadro muito mais grave nem sempre podem ter o suporte hospitalar para garantir a sobrevivência. E aí os casos de morte estão acontecendo muito bruscamente. Mas, gente, isso tudo tem a ver com profecias, com pragas, e história de pandemia, a humanidade já passou muitas, e o que nos resta é a prevenção. Isso aí, provenção, desculpa, gente. Corrijam de vocês aí, prevenção. Essa prevenção, portanto, é combinado com o confinamento, com o isolamento social, o uso de máscaras, a higienização das mãos e dos utensílios, e vejam a diferença da modernidade. Nesse quadro aqui, nós temos a máscara com P95, que garante um substrato e um suporte razoável, e aqui o modelo que os médicos usavam na época da peste, e aqui você tem um desenho gráfico, e aqui uma máscara do Museu de Londres. Olha que chique. Então, era assim que as pessoas se protegiam da peste na época da pandemia da Europa, e agora a Covid-19, muito mais com elementos plásticos sintéticos. Muito bem. Então, o que nos traz à tona é que, como é um vírus envelopado, a atitude de lavar as mãos ensaboado de forma bem marcante e acentuada faz com que você se livre disso ou você use os outros agentes germicidas ou desinfetantes. Muito bem. Mas, como todas as viroses, o medicamento que é dado para as pessoas, normalmente são medicamentos para fazer um tratamento de suporte. Ou seja, tratamento de suporte é ajudar o paciente que está em estado grave a suportar, a aguentar as consequências, ou seja, as injúrias que aparecem no corpo em decorrência da infecção viral. E, por sorte nossa, recentemente, na segunda-feira, aparece a amostra dizendo que um grupo inglês conseguiu dizer que você consegue reduzir em 35% morte de pessoas em estado grave quando usa dexametasona. Mas isso não é para as pessoas saírem tomando betametasona, porque não funciona assim. Funciona naquele estado grave, acompanhado num ambiente hospitalar que dá garantia do suporte hospitalar, o suporte médico está sendo oferecido ao paciente. Né? Mas já é uma grande situação, ou seja, a gente pode salvar pessoas em estado grave. E a grande esperança da medicina e de todos que trabalham na indústria farmacêutica é que apareça um composto que seja uma droga para curar as coronaviroses ou curar as viroses. Mas, normalmente, a gente sabe que tudo é parcial e que as viroses, por si só, têm a cura espontânea. Então, essa publicação que eu estou mostrando aqui nos dá os elementos que possibilitam alvos onde medicamentos, produtos químicos ou drogas podem ser acrescentados ao metabolismo da célula para impedir que elas fabriquem vírus. Mas lembre-se, qualquer substância que atua na célula vai fazer com que a célula passe a ter também um metabolismo restrito. Então, se para a produção de vírus, para a produção dos outros componentes. Então, as drogas antivirais específicas que curam a virose, ainda não temos. Nós temos aquelas que aliviam ou que restringem a replicação viral. Completamente nada. Então, esse sonho a gente tem que manter em perspectiva e com a esperança de que novas drogas aconteçam e que sejam descobertas. Existem ensaios
com a cloroquina, com a ivermectina, mas são ensaios que ainda não estão completamente definidos. Ajudam, têm efeito na virose, demonstrado de forma experimental, mas sair do experimental do laboratório para o teste clínico e a efetividade, isso é outra coisa, nem sempre acontece. Então, continuando, aí qual é a outra esperança? As vacinas. Então, existem atualmente, pelo menos, segundo essa publicação, 160 novos tipos de vacina, 160 novos tipos testados, mas o que eu posso dizer para vocês é que é uma esperança, e dentre aquelas que estão mais evoluídas, tem aquelas vacinas cujo material vacinal é uma fita de ácido nucleico do tipo RNA, RNA positivo, RNA mensageiro, para introduzir nas células, e as células fabricar as próprias proteínas virais, e essas proteínas virais dentro do corpo, por serem diferentes, induzirem um estado de resposta imune. Essa está fazendo. E existem aquelas vacinas que são clássicas, ou seja, usam o vírus como portador do material genético para fazer com que esse material genético passe a ser sintetizado pela célula. Então, usa a vacina com DNA, usando como cavalo de Troia as partículas de vírus do grupo adenovírus. E existe aquela clássica vacina que você prepara os vírus, infecta as células, produz os vírus da segunda geração, e essa preparação de vírus vai ser inativada e usada como vacina. Então, tem a vacina clássica e as vacinas por biologia molecular. Produzir vacinas por biologia molecular é muito mais rápido do que produzir por vias clássicas. Agora, o que você sabe é que a eficiência da vacina não depende de quem fabricou, e sim depois do teste de ensaio público. Então, nós temos que esperar primeiro para que esse sonho de vacina se concretize. Então, temos que esperar ainda os ensaios de longa quantidade de experimentos que mostrem a estatística de efetividade. E aí, para chegar no finalzinho da história, quero dizer para vocês que as coronaviroses não é coisa nova, é coisa velha. E aí, os testes de biologia molecular que fazem a ascensão ou a decreção genética das espécies mostram que mamíferos e aves, né, já convivem com os coronavírus há aproximadamente 293 milhões de anos, 293 milhões de anos, desde que os mamíferos surgiram no planeta. Então, existe essa evidência. E isso pode ser visto o seguinte: esses ancestrais que eram contaminados, esses mamíferos primitivos, depois passaram para os seres humanos ou para os outros mamíferos ou aves. Então, existe uma escalada de tempo, em milhões de anos, onde mamíferos e coronavirose coexistem, inclusive coronavirose e seres humanos. E aí, este artigo aqui, que tem um título muito especial, para uma outra coronavirose, tipo respiratória, diz que os seres humanos fizeram uma coevolução com outra virose. Ora, um artigo diz uma coisa, um artigo anterior diz que a coisa é muito mais antiga. Então, a gente deve ter evoluído desde os primórdios da humanidade, estando em situações de contágio com coronavirose. E isso deu à espécie humana a condição de aquelas pessoas doentes terem morrido e os sobreviventes passado essa geração, essa característica genética para as novas gerações, e por um caráter mendeliano, a gente pode dizer que a população humana, a cada geração, recebe como herança um caráter de resistência ou predisposição para determinada virose, mas, claro, os resistentes são os que sobrevivem e a população de indivíduos resistentes tende a aumentar gradualmente na população.
E isto é o que explica umas situações clássicas que nós tivemos quando nós nos referimos ao quadro de gripe espanhola, a epidemia que graçou no século passado, no começo do século passado, 1918, e aqui está um gráfico da incidência dos casos de morte em várias cidades, aqui em Nova York, Londres, Paris, Berlim, 1918, e vocês veem que a infecção, a curva, tende a ser de uma forma endêmica, tem uma situação endêmica, e chega num momento e a curva explode. Mas essa curva dura praticamente 2 meses. Isso não tinha nenhuma coisa achatando a virose. E muitas pessoas morriam. A taxa de mortalidade aqui no pico chega a 6% dos doentes, né? Dos casos de pessoas doentes. E a humanidade sobreviveu, ou seja, muitas pessoas não tiveram a doença, ou seja, tem aquelas pessoas que têm a infecção inaparente. Do mesmo jeito, na coronavirose, aqueles quadros de sinais e sintomas que vão dar aos doentes, tem uma grande faixa da população, uma grande proporção de pessoas da população que vão passar pela pandemia sem terem sinais e sintomas da doença. Pode estar contaminado, mas não com sintomas. Né? Então, o que nós fizemos foi deslocar o modelo da curva, fazendo com que a curva fosse achatada, porque se a curva é achatada, a incidência de casos de doença é menor e atende à capacidade do sistema de saúde. Então, poucas pessoas vão sair, passar além do que pode ser atendido. Enquanto esse sistema de curva achatada é instalada, se espera que a quantidade de pessoas para chegar a cair vai ser do mesmo jeito de esperar 60% das pessoas contaminadas, com infecção aparente ou não. E aí, quando você achar a curva, você não sabe quando é que a curva vai começar a descer. Mas é engraçado que as previsões das publicações, isso é National Geographic, sugere uns quadros de modelo de curva de acordo com a condição do artista que criou as curvas. Por quê? Se vocês perceberem, a curva de Gauss natural, a representatividade do espaço é o número de casos de doença. Então, o número de casos da doença é aquelas pessoas que têm característica de adoecerem. E então, a representação, eles diminuem o gráfico e faz com que as pessoas, a quantidade de doença da população caia mais cedo do que atinja os 60%. Então, isso aqui é uma falácia que a gente vê e não pode se basear nesse modelo. Mas os modelos, quando as pessoas não entendem ou com a ânsia de fabricar as informações, isso aqui a gente tem do Ministério da Saúde, o modelo de doença, as curvas são representadas e esquece que quando você achata, tem que respeitar o maior quadro de período de tempo para poder fazer com que elas sejam naturalmente respeitadas. Então, essas curvas, quando você achata, a doença prolonga e se fica mais tempo em doença. Vamos lá. Então, falei que a curva fica assim. E o que acontece quando você achata? Olha essa gráfica aqui, o que nós estamos vendo. Você achata a curva, como fizeram na Coreia do Sul, mas a curva continua em fase estacionária lá em cima. E essa curva nós temos aqui, nós vemos na Dinamarca, nós vemos na Austrália, nós vemos na Suécia, na Alemanha, na Itália, na França.
E aqui no Brasil, agora é que nós estamos começando a inclinar. Então, ainda falta muito tempo. Então, vamos esperar pelos 60% de imunidade na população. E o efeito que nós temos é esse aqui, ó. Isso é Brasil. Esses dados são ótimos, porque você começa a ver assim. Ó. Isso foi no dia 15. Hoje já tem praticamente 1 milhão de pessoas. Ou quase lá. Mas o que eu chamo a atenção é que, se você olhar a representação por dia, a curva ainda está em ascensão. Quando você olha a curva por semana, a curva já começa a dar uma certa curvatura de achatamento aqui, ó. Detalhe especial. Mas isso é resultado do dia 15 da semana passada, que teve os 2 dias feriados, a quinta e a sexta enforcada. Então, vamos ver como é o comportamento dessa semana agora, para a gente ver em que fase o Brasil realmente está na curva de incidência da Covid-19. Agora, desses dados todos, aquele gráfico, a única informação que tem algum sentido é esta aqui, ó. A mortalidade e esse asteriscozinho aqui, ó. Isso quer dizer que é quanto morre em cada 100 mil pessoas. Então, quantidade de mortes é um número concreto. Quantidade de casos confirmados é o número de pessoas que fizeram o exame e deram coronavírus positivo. Então, se a população brasileira toda fosse feito o exame, a quantidade de exames feitos era muito alta, e como era muito alto, a taxa de mortalidade aqui seria mais baixa. Essa incidência baixaria muito. Então, nós vamos entender aqui, ó, essa mortalidade asterisco, ou seja, por 100 mil habitantes. O que é isso? Preparei para vocês esse quadro, onde eu mostro para vocês a mortalidade por cento. Então, é só pegar esse número que aparece como mortalidade na população brasileira e aí trazer, ó, 3 zerinhos para frente, ó, aí fica desse jeito aqui, ó. Põe 3 zeros para frente, ó. 20, aí você faz 1, 2, 3, bota aqui. Ou seja, e aí, essa aí é por 100 mil habitantes. E qual é a população do Brasil? Aí você vai nesse link aqui, e aí você aparece qual é a população brasileira naquele instante. Então, é essa a taxa de mortalidade no Brasil. E se vocês olharem aqui, a situação mais crítica é na região norte, onde chega a 0,04. Sudeste, 0,02. Nordeste, 0,24. E o sul e o centro-oeste estão ainda nas casas mais decimais ainda. Então, nós estamos com esse número, esse é verdadeiro. Os outros todos são números que independem, são regidos por situações laboratoriais que dizem um valor ou outro. Esse não, esse daqui é verdadeiro. Então, leve para vocês essa informação. E, para completar a minha apresentação, eu trago para vocês um quadro onde se você tiver algum problema de coronavirose, você tem esses telefones úteis na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, na Secretaria Estadual do Rio de Janeiro ou na Secretaria do Serviço do Ministério da Saúde. Então, seus problemas estão aqui. Se você quiser saber mais coisas sobre o coronavírus, é simples. Vai nesse blog, vai nesse link, e aí você encontra a bibliografia em tempo real. Quando você clicar nesse link e abrir o seu computador, você vai descobrir uma coisa interessantíssima. Aparece o primeiro título que acabou de ser lançado.
quando você acaba de ler o título, já tem mais pelo menos 10 que você não leu. Então, nós estamos sendo saturados de informações sobre coronavirose. E aí, se você quiser ver estatística, entre nesse tempo, nesses links que vão te dar, tanto aqui, aquelas que eu tirei do Ministério da Saúde, como aquelas de âmbito mundial, inclusive da Organização Mundial da Saúde, aqui no final. E assim, eu encerro com quantos minutos antes? 6 minutos antes do tempo final do processo. Falei para valer, acho que estou cansado e deu direito de tomar um pouquinho do meu chá. As pessoas queriam mais, professor. Bom, aí eu deixei onde procurar, onde pegar a informação bibliográfica, os quadros de epidemiologia, o que vale é aquela relação mortalidade por 100 mil habitantes, as esperanças de vacina e de drogas, a gente vai ter que esperar, e o que resta é conviver com a virose e torcer para estar dentro daquela faixa das pessoas que fazem a infecção inaparente e que são aqueles que carregam a genética dos seus antepassados, que foram selecionados na forma de eugenia positiva no começo da civilização humana. Pronto, isso é coronavirose. E essas são as opiniões do professor Mallory. Professor Mallory, boa noite. Muito obrigada pela sua palestra. Aqui Quem está é falando? Fernanda, tutora Fernanda? mediadora presencial do Polo Piraí e também... Piraí! Sim, de senhora. Eu estava aqui mediando... Oi? Eu não estou te vendo. Se o senhor quiser, pode já estar desconectando a apresentação, que aí consegue olhar os nossos rostinhos aqui. Para facilitar... Interromper o compartilhamento, é isso? Pode ser feito dessa forma. E agora? Não apareceu nada. O senhor quer que eu abra minha câmera? Só um instantinho. Sei, eu estou aqui, eu tô... Ah, está aqui, cheguei! Eu estou com o microfone ativado, eu estou com a câmera ativada, tem Prisciane sorrindo, tem a Cristina. Está me vendo agora? Sim, senhora. Está me vendo? Tu está me vendo? Estou vendo o senhor. Ótimo, que legal. Durante toda a apresentação, eu fiz a mediação junto com a tutora Nayara, das perguntas mais relevantes e também bem interessantes que foram feitas ao longo da palestra. Eu posso começar a fazer as perguntas para o senhor poder responder? Claro. Posso? Tá. A primeira questão que a gente separou, só um instantinho, é possível pessoas serem novamente infectadas pelo Covid-19? Como a memória imunológica age nesse caso? Supostamente, a memória imunológica, o estado de imunidade decorrente da virose, que leva a um estado de refratariedade. Algumas pessoas têm tido um quadro que parece ser recidiva, mas é o que se mostrou que, na verdade, era uma reativação dos vírus que não foram eliminados. As pessoas não curaram tudo. Muito obrigada pela resposta, professor. A segunda pergunta é: como ocorre a mutação de um vírus que não contaminava humanos e depois passa a contaminar? Depois da mutação, passa a ser um novo vírus? Depois da mutação passa a ser um novo vírus. Só que a frequência com que as mutações acontecem nos coronavírus é muito baixa. É preciso uma quantidade de vírus muito grande para superar a situação que, nas coronaviroses, os vírus têm um modelo de sistema de reparo de síntese de RNA, coisa que a própria nossas células não têm.
Na hora que a célula copia um DNA para fazer nova fita de DNA, tem um sistema de reparo. Mas quando passa de DNA para RNA, não tem reparo. Os RNA mensageiros que a célula fabrica, transportador, ribossomol, aquilo tudo sai com uma fidelidade restrita. Na coronavirose, a replicação do RNA passa por um processo seletivo de controle de qualidade. E aí diminui a incidência de erros mediado pela não fidelidade da transcriptase. E isso é uma forma de explicar como um vírus com um genoma de 32 mil nucleotídeos pode se manter estável sendo RNA. Diferente de todos os outros. Então, as mutações, para acontecerem, têm que superar a fidelidade das enzimas de reparo. Muito obrigada pela resposta, professor. A terceira pergunta que a gente separou foi da Denise. A Denise falou: professor, formei em biologia em 1989. Opa! É muito diferente da biologia de 89 para essa de hoje. E até pouco tempo ensinei aos meus alunos que os vírus possuem DNA ou RNA. E hoje aparecem estudos onde eles podem ter as duas estruturas. O que você pode falar sobre isso? Isso eu estou falando dos vírus gigantes. Vírus que acometem as células de ameba, vírus que acometem as microalgas. Essas microalgas que usam-se para fazer biodiesel. Essa cultura de amebas foi descoberto que elas têm um tipo de infecção de umas estruturas que a gente denominou vírus, mas com uma restrição, vírus gigantes. E esses vírus gigantes receberam esse nome porque eram partículas virais que conseguem ser visualizadas no microscópio óptico. E você cora pelo metro de grão e elas aparecem. Então, inicialmente, pensou-se que eram bactérias, ou que fossem micróbios. E aí, essa estrutura toda passou a receber o nome de mimivírus, os vírus gigantes, ou mimivírus, porque são vírus que têm o tamanho que mimetizam micróbios. E o que é interessante na estrutura é que o material genético está empacotado e dentro desse pacote envelopado, um saco, né, tem o DNA, tem RNA, tem RNA ribossomal, tem RNA transportador. Olha que chique. E quando aquela massa chega no interior, e tem a capa proteica por cima. E quando aquele material chega no citoplasma, o RNA ribossomal vai criar desmancha o ribossomo da célula e fabrica o deles. Então, é uma fábrica de vírus que se instala dentro da célula. Ou seja, é como se fosse uma estrutura precursora de núcleo. A impressão que dá é essa. Mas recebe o nome, por enquanto, de vírus gigante. Mas provavelmente pode ser que esteja numa categoria entre vírus e micróbios. Muito obrigada pela resposta. Bem-vindo ao Clube dos Vírus Gigantes. Muito obrigada pela resposta, professor. A próxima questão que foi separada aqui é: ao entrar dentro das células competentes, existem proteínas ou enzimas ou alguma organela que possa impedir ou mesmo que seja incapaz de produzir as partículas virais? Ou o único impedimento de replicação viral é a quantidade de células competentes dentro de um indivíduo? Nossa! Não, então vamos começar pelo começo. Vamos começar. Uma célula competente é a célula que tem a potencialidade metabólica para fabricar os vírus. Pronto. Quem tem essas células tem um corpo com a capacidade de produzir vírus. Agora, essa capacidade de produzir vírus vai fazer com que a virose
se instale de diferentes gradientes de complexidade ou de gravidade. Quem tiver pouquíssimas células competentes faz a virose, mas o distúrbio não provoca nenhuma alteração na hegemonia da fisiologia do corpo. Então, você diz que tem infecção sem sintomas ou inaparente. Mas, se você tem mais células competentes, a virose passa a ter um grau mais elevado. E aí foi como eu mostrei naqueles exemplos com a catapora. Tem pessoas que têm catapora e tem uma catapora com poucas vesículas. Você teve catapora? Lembra como é que foi? Lembro. E foi coberto de vesículas ou foi aquela catapora branda? A minha foi branda. E o seu irmão, os seus primos, que estavam na mesma época, como é que foram? Também foi branda. Que genética boa da família, hein? Mas tem gente que tem uma catapora fortíssima, né? Então, quem tem mais células competentes tem um quadro mais grave. E quem tem muitas células competentes morre. Só que ninguém sabe quem é, o quanto que você carrega de células competentes para a virose. Só vai saber depois de contaminar. E essa, infelizmente, é uma situação que a natureza oferece e que guarda sua surpresa para você no momento do contágio. Muito obrigada pela resposta, professor. Separamos aqui uma última questão. E antes de fazer a questão, que logo depois da sua resposta, o Bruno vai pegar a palavra para finalizar a Simbio, do dia de hoje. Hoje eu vim fazer encerramento. Já está 2 minutos, 6 minutos atrás. Foi nosso convidado de honra. Nossa, que honra mesmo. Eu queria, antes de fazer a última pergunta, agradecer muito a sua participação, ter acolhido o nosso convite e estar hoje aqui com a gente. Não para até agora de ter parabenizações no chat pela palestra. Eita, que chique! Eu ainda estou recebendo aqui vários parabéns, tem gente emocionada aqui, está realmente... Emocionada, Muita gente falando que vai rever a palestra várias vezes, que está realmente bem... Mas aparece para eles o arquivo? Vai aparecer no canal do YouTube da Simbio 2020, a apresentação vai ficar disponível, essa apresentação que a gente fez hoje, né? Como o Bruno já deve ter conversado com o senhor anteriormente. Não sei se foi passada essa informação. Também acho que depende da liberação, né, do senhor, se pode ou não liberar no canal. Que pode. Então, aí vai ficar disponível, e assim, os alunos, e quem não pôde também estar participando da palestra hoje, vai poder estar apreciando lá no nosso canal do YouTube. Então quer dizer que eu vou poder ver a palestra completa no final? Claro. Inclusive, eu já vou colocar, assim que for liberado, eu vou colocar lá no grupo de tutores, para que todos possam ver. Que legal! Como última pergunta, então, a Patrícia perguntou: então, por isso, a célula que foi infectada por um vírus é destruída, pois afeta o funcionamento de organelas e ela perde suas membranas ao envelopar os novos vírus formados? Sim, senhora. A célula vai perdendo a vitalidade gradualmente, porque toda a maquinaria dela fica dirigida para a síntese de novos componentes virais. Ou seja, a célula esgota a sua vitalidade, a vitalidade dela para fabricar novos vírus. E quanto mais dessas células você tiver, mais distúrbio ou injúrias o corpo vai sofrer. E aí a gente diz que isso é a gravidade da doença ou da infecção. Muito obrigada por responder, professor. Bruno agora vai ficar com a palavra. Tudo bem, Bruno. Então, eu me despeço aqui também, deixo o Bruno terminar e dizer que foi com muita satisfação que eu aprendi a fazer essa palestra de longa data. Eu tentei botar o máximo de informações num tempo mínimo, mas foi interessante.